E aí, pessoal, a derrota na Arena e a escancarada falência do futebol do Grêmio e suas dificuldades. O poço parece não ter fundo, mas o que de fato acontece com o Grêmio? Separei uma série de pontos para a gente poder conversar e discutir. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas agora o recado é dele, do ativo, isso mesmo, ativo, para melhorar a sua relação a dois, apimentar a sua relação, aqui está ativo, é natural e vai lhe ajudar. Entre agora na descrição do vídeo e fale direto pelo WhatsApp do ativo e receba, claro, em casa, com toda a segurança e sigilo. Ativo é a solução. Gente, 1-0 para o Ituano em casa, em uma partida de 20 minutos bons do Grêmio e depois de uma série de problemas e erros. Eu usei o termo a falência do futebol, porque quando o Grêmio caiu, qual foi a ideia? O Grêmio tocou no chão, né? O Grêmio tocou no chão. Mas esse Grêmio de hoje é pior que o Grêmio que caiu. O Grêmio que caiu era inqualificável. E o Grêmio conseguiu colocar em 2022 as piores partes do Grêmio de 2021 e acrescentar outras partes que são, de fato, problemas para o Grêmio. A gente pode começar, eu vejo todo mundo, e eu vou fazer durante o dia hoje, conteúdo sobre as coletivas, porque todo mundo está respondendo às soluções do campo pelo que é feito fora dele. E eu não digo fora dele as ações de gestão, que todas são, de fato, representadas dentro do campo de jogo. Eu estou falando, a coletiva foi pior que o jogo, a coletiva do Romildo, a coletiva do Roger. Isso eu vou falar depois especificamente, porque tem pontos terríveis. Mas eu vou falar do campo. É do campo que eu quero falar. Porque o resultado do trabalho está no campo. E o que o campo tem hoje? Eu posso começar, por exemplo, com a estabilidade emocional do Breno, o goleiro, que eu particularmente gosto muito, mas que claramente está afundado nessa areia movediça que virou o Grêmio e uma dificuldade imensa de se comunicar e uma dificuldade imensa de agregar uma liderança dentro do campo. A gente passa pela inqualificável qualidade dos laterais. O Rodrigo joga muito pouco e o Nicolas joga muito pouco. O Nicolas até tem alguma qualidade lá do meio para frente. Ontem nós vimos até um Jeromel com dificuldades. Mas no segundo tempo entrou o Edilson, que foi contratado para ser o lateral direito depois da tentativa de vários laterais. O Edilson entrou sem nenhuma condição física. E aí nós vamos para um outro problema. Um outro problema. O Grêmio continua botando para jogar atletas fora de forma. E isso se representa no principal deles, que é o Diego Souza, que nós de alguma maneira aqui relevamos porque ele é muito esforçado, porque ele mete gol lá quando o jogo tá duro e tal. Mas sempre que existe um adversário que dá enfrentamento, o Diego não toca na bola. Ontem ele teve um lance muito bonito, uma cabeçada, e mais nada. Aí entrou o Elkson, que também está fora de forma. Só que nós estamos entrando em setembro. Se isso não é a falência do futebol, é o quê? Tu ter ontem, durante grande parte do jogo, 30% do teu time, ou seja, Edilson por 45 minutos, Diego Souza por 90 minutos, Elkson por 30 minutos, fora de forma. É óbvio que tu vai perder. Futebol é saúde. Futebol é um esporte de alto rendimento que te obriga a correr, que te obriga a brigar pela bola. E o Grêmio teve ontem, por muito tempo, 30% do seu time que não conseguia fazer o mínimo. E aí a gente entra nos erros do Roger. O Roger desmancha o time no intervalo. O time que vinha de um primeiro tempo de 2 momentos, uns primeiros 20 minutos bons com oportunidades e depois de completo domínio do Ituano, ele faz modificações, ele tira o lateral direito, bota um jogador fora de forma, gente.
E mexe também na estrutura do meio, tira o Lucas Leiva, joga aquele mais uma vez no 4-2-3-1, coloca o Guilherme, só que aí ele tinha já o Edilson fora de forma, o outro lateral que não marca ninguém, dois volantes e quatro atacantes, desmanchando o time. E aí o Ituano dá uma bola na trave, o Ituano cabeceia uma bola dentro da pequena área, o Grêmio perde um gol com o Guilherme, é verdade, mas num lance, uma bola parada no meio campo que encontra o Guilherme, porque de jogada arrumada nada, e o Grêmio perde pro Ituano, dentro da arena. Dentro da arena. Eu vou me deter, como eu disse, nesse conteúdo especificamente ou especialmente as coisas do campo, porque alguns jogadores sucumbiram de tal maneira ao processo que eu estou sim preocupado com o futuro do Grêmio. Esses últimos jogos o Grêmio precisa fazer 5 vitórias. 5, talvez 6 vitórias. E essa realidade indica um Grêmio decadente ou descendente numa fase preocupante, perigosa da competição, e é preciso ter esse entendimento. O que fica de tudo isso é que o Grêmio vai precisar passar por esses jogos, o torcedor vai ter que ter paciência nesses jogos, e depois não pode sobrar pedra sobre pedra. O Grêmio precisa mudar tudo. Tudo. Não pode passar pano em nada. O ambiente do futebol do Grêmio, que levanta a ideia de organização, de objetivo, ele é um empurrão. Ele não é organizado, ele não é bem feito. A grande diferença que faz com que o Grêmio esteja próximo de subir, ou mais próximo do que os adversários, é melhor colocar, está mais nos adversários do que no Grêmio. O Grêmio é um clube que se desajustou, se desarrumou. E quem não está vendo isso é porque não sabe nada do que está acontecendo. Essa realidade paralela que muitas vezes a gente vê em o trabalho de gestão, não. Se é verdade que o Grêmio se organizou administrativamente, que tem lá um bom sistema, que tem uma boa organização, que tem uma boa captação de receita através de várias ações que tem feito, que tem um quadro social muito bem organizado, feito sabe por quem? Pelos profissionais que não são políticos, que o Grêmio tem ótimos profissionais, que mantém um departamento jurídico organizado, que mantém, como eu disse, um quadro social organizado, que mantém uma administração organizada. Este Grêmio não tem nada a ver com o Grêmio da parte de análise e ideia de futebol, que está se mostrando completamente deficiente, completamente abaixo do mínimo, completamente abaixo da realidade. O Grêmio vai a Criciúma agora, a Criciúma. Esse jogo contra o Criciúma virou um jogo importante, porque a soma de 3 jogos, onde o Grêmio fez 1 em 9, o Grêmio não pode dar essa sequência. O jogo contra o Criciúma virou um jogo de alto risco, é na terça-feira. Roger vai precisar ajustar peças, o Grêmio vai dar 2 passos para trás, quem vai atacar é o Criciúma, porque o Grêmio perdeu a confiança, mas nós precisamos sair de Criciúma vivos. Nós não podemos deixar ninguém encostar no Grêmio. Tem que fazer vitória, tem que de alguma maneira criar soluções para não perder o jogo lá. E aí tentar em casa fazer vitórias, tem adversários bons para ganhar ainda, o Grêmio tem jogos bons aqui, mas tem jogos ruins também. O Grêmio tem o Bahia aqui, o Grêmio tem o Vasco aqui. Dois adversários, serão jogos nos domingos. O torcedor do Grêmio precisa fazer a ideia de que o time do Grêmio é ruim e vai ter que ser de fora para dentro. Porque de dentro para fora deu errado. Deu errado. A falência do futebol do Grêmio e a incrível dificuldade de se gerir esse grupo, nós estamos vendo dentro do campo.
Eu só peço, e eu fiz questão de fazer um conteúdo especificamente sobre o campo, e depois, como eu disse, durante o dia eu vou falar muito sobre fora do campo, que tem muita informação também, mas é no campo que a gente vê o resultado de tudo. É no campo que a gente vê. Quando tu tem 30% de jogadores fora de forma, esse é resultado do que é trabalhado no CT. Só que é no campo que tu vê. São os fatos que escancaram. E aí a gente não pode perder para as narrativas. Narrativa é outra coisa. Como o motivo dos culpados, como algum direcionamento de discurso aqui ou ali. Isso é outra coisa. Nós estamos vendo dentro do campo de jogo. E aí, sempre buscando um culpado fora. Olha ali. Ali tem muita coisa errada. E aí depois a gente olha lá. Porque lá também tem muita coisa errada. Mas aqui tem muita coisa errada. Não pode jogar com jogador fora de forma, é uma coisa básica. Não dá para jogar com jogador que não tem uh, força emocional para uma hora dessa. O Grêmio erra, mas, em razão da dificuldade dos adversários e da distância de investimento de um e outro, ainda dá. Ou melhor, tem que dar. E o Grêmio precisa trabalhar muito para isso. César, Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.